Boa noite a todos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma live, mais um culto na presença do nosso Deus. Estamos aqui para buscar a face do Senhor, para buscar a comunhão com o Espírito Santo, para buscar a presença de Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor vai nos abençoar de uma forma maravilhosa. O Senhor vai trazer paz, alegria. O Senhor Deus vai nos visitar, trazendo cura, restauração, renovo, libertação, operando de uma forma maravilhosa a sua grande salvação. Então vamos dar início a esta reunião através da oração, porque através da oração nós entramos em contato com o Senhor Deus, nós entramos em contato com o Criador, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início, vamos buscar a presença de Deus. Amém? Então vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Soberano e eterno Deus, damos início a mais uma reunião na Tua presença, Senhor. E nós cremos, Pai, no Teu poder. Nós cremos na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu infinito amor. Senhor, vem neste momento renovando cada vida. Vem neste momento visitando os corações. Senhor, trazendo ânimo, fé, alegria, graça e força. Vem, Senhor, enchendo os nossos corações, preenchendo a nossa alma, ungindo e consagrando a nossa vida. Nós precisamos de Ti, somos dependentes do Senhor. Precisamos sempre estar em contato com o nosso Salvador, com o nosso Redentor, com o nosso Criador, com o nosso Deus. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso Senhor. Ah, Senhor, visita-nos agora. Precisamos de Ti, somos dependentes da Tua bondade, da Tua generosidade, da Tua benignidade. Vem, Senhor, de encontro aos anseios e necessidades dos Teus servos, dos Teus filhos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que estão acompanhando esta live, aqueles que vão acompanhar a gravação desta live. Senhor, alcança cada vida, Senhor, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Senhor, Tu és tremendo. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Ah, Senhor, é bom, é muito bom estarmos diante de Ti. Por isso nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós glorificamos e exaltamos o Teu santíssimo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, nós Te amamos. Jesus, nós Te adoramos. Seja engrandecido, seja exaltado. Aleluia, aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, porque de todos és Senhor.
Senhor. Senhor, seja engrandecido, seja exaltado, magnificado, ó Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Deus que está acima de tudo e de todos, assentado no alto e sublime trono, entronizado entre os querubins, aclamado entre os serafins, adorado pelos santos anjos, e nós aqui na terra também, Senhor, prestamos culto a Ti, também Te adoramos, também Te bendizemos, pois o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todos os louvores. Tu és santo, Tu és tremendo, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Vem, Senhor, visitando cada vida com o Teu poder, Senhor, com a Tua misericórdia, Senhor. Faz o Teu povo sentir o Teu amor, o Teu toque, o Teu carinho, a Tua ternura. Envolve o Teu povo, Senhor, abraça o Teu povo, fortalece o Teu povo, Senhor, levanta o Teu povo, Senhor, abençoa a nossa vida. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Senhor Espírito Santo, vem visitando, Senhor, cada vida de uma forma tremenda, operando os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, coisas extraordinárias, espetaculares, que só o Senhor pode fazer, porque o impossível, Senhor, o impossível se torna possível, Senhor, quando nós cremos em Ti, Senhor, porque não há nada difícil, não há nada complicado para o Senhor, não há nada impossível para Ti, Senhor. Então vem neste momento, Senhor, tocando na nossa vida, carecemos de Ti, adore a Ele, exalte ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, exalte a Ele. Aleluia, aleluia. Te louvo, porque de todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvo, porque de todos é Senhor. Glória a Deus. Erga suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Para quem ainda não saudei com a paz do Senhor, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos na presença de Deus, adorando ao Senhor, em mais um culto, em mais uma live, onde podemos adorar o Senhor. Ontem participamos da Santa Ceia do Senhor, fomos abençoados, fomos renovados, porque a Santa Ceia traz o renovo, o fortalecimento que nós precisamos. E hoje Deus, Ele também deseja falar aos nossos corações através da palavra, para nos dar força, edificação, para nos dar direção. Amém? Louvado seja Deus. Se você quiser e puder, compartilhe esta live
para que outras pessoas também tenham a oportunidade de acompanhar a palavra, de ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bom. Se você quiser já ir deixando nomes para oração ou pedidos de oração, você já pode ir deixando aí nos comentários os pedidos de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos diretamente para a palavra. Você que está aí com a Bíblia em mãos, abra lá no livro do profeta Daniel. Daniel no capítulo 2, no versículo 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. É fácil de encontrar. Abre a sua Bíblia no meio. Você vai encontrar o livro de Salmos, que fica bem no meio, bem no centro da Bíblia. Aí na sequência, adiante, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Aí você vai encontrar o livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 2, no verso 20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Nós vamos ver até o 22, do versículo 20 ao versículo 22. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Se você tem a Bíblia aí em mãos, abra lá. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Amém? Vamos orar pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine na ministração desta palavra e fale aos nossos corações. Amém? Una sua fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, pedimos neste momento, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, aquilo que necessitamos, porque o Senhor sabe a nossa real necessidade. Fala conosco, Senhor, para a nossa edificação, exortação e consolação, para abençoar todo o nosso viver. Tira, Senhor, todo empecilho, todo entrave, todo tropeço, todo embaraço. Que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, para abençoar todo o nosso viver. E isto para a Tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Para quem está aí com a Bíblia, Daniel capítulo 2, versículo 20. Você que não tem a Bíblia, depois você acompanha, né? Você tendo uma escritura, uma Bíblia Sagrada, você depois marca o texto, né? Para depois você acompanhar. Você podendo acompanhar agora, acompanhe. A fé ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, versículo 20 do capítulo 2 do profeta Daniel. Diz assim, o texto sagrado. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre. O nome do nosso Deus é bendito para todo sempre. E deve ser bendito para todo sempre por todos nós. Porque de fato Ele é o nome que está acima de todo nome, que se nomeia. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. O Criador, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Mas vamos seguir aqui. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, vem de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça, pois, a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque o homem de coração dobrado, é inconstante em todos os seus caminhos. Isso o apóstolo Tiago disse. A verdadeira sabedoria, ela vem do Pai das luzes, ela vem de Deus, ela emana do Pai das luzes. A sabedoria que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa é a verdadeira sabedoria. Não é a sabedoria terrena, animal e diabólica, não. A verdadeira sabedoria que Deus dá. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Dele vem a sabedoria.
Dele vem a sabedoria. Essa capacidade de ver as coisas, não como o homem natural vê, mas vê de uma maneira diferente. A sabedoria é um dom perfeito que desce do alto, do Pai das luzes para a nossa vida. Então Daniel reconhecia que a sabedoria que habitava nele, que existia nele, vinha de Deus, a origem da sabedoria, Mas Deus, ele é a origem da sabedoria e da força, O Senhor Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão e certamente cairão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus, ele nos dá a força. Tem 2 exemplos bíblicos de sabedoria, né? Aliás, um exemplo bíblico de sabedoria bem claro, né? Claro que tem outros exemplos, né? O próprio Daniel, o apóstolo Paulo, mas vou citar um exemplo aqui. O rei Salomão, o grande rei Salomão, o sábio Salomão, ele recebeu sabedoria. Mas tem outro personagem bíblico que recebeu força, Sansão. Sansão tinha força, Salomão tinha sabedoria. Só que a força e a sabedoria vêm de Deus. Tem coisas que a força resolve, tem coisas que a força não vai resolver. A sabedoria resolverá. Então, Deus, ele é a fonte de todo o poder, de toda a força, de toda a sabedoria. Isso é muito forte. Então, vamos ler aqui novamente o versículo 20. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. A força e a sabedoria vem de Deus. Salmos 27, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então o Senhor é a fonte da força que nós necessitamos. Tanto que ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então quem está cansado, sem ânimo, sem força, recebe ânimo, recebe força da fonte inesgotável de poder que é o Senhor. Agora vamos para o versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele nos dá sabedoria, ele nos dá força, ele nos fortalece. Olha que coisa maravilhosa. E Deus tem o poder de mudar os tempos e as horas. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso, um tempo, quem acompanhou a live de ontem, nós falamos sobre afronta, sobre vergonha, mas falamos de Deus nos dando dupla honra, tirando a vergonha, tirando a afronta, mudando o tempo, porque ele tem o poder de mudar os tempos e as horas, os tempos e as estações. Ele tem este poder, ele pode mudar. Essa situação que nós estamos vivendo, ela pode ser mudada. O que o homem natural não entende. Porque o homem natural, aquele que vive pelos seus sentidos e não pela fé, crendo verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso, no Deus da Bíblia, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele parece em loucura, porque ele não pode entender, ele não pode discernir. Só o Espírito Santo é que dá o entendimento, o discernimento, a compreensão. Então Deus, ele pode mudar qualquer situação, por mais difícil que ela seja, por mais complicada que ela seja, por mais impossível que ela seja para os homens. Deus, ele tem o poder de mudar os tempos e as estações, os tempos e as horas.
É nessa fé que nós temos que estar pautado. Deus, ele nos dá sabedoria para lidarmos no tempo difícil, nos dá força, nos dá ânimo, ele nos dá a sabedoria, a inteligência, a estratégia, e ele é capaz de mudar o tempo, de mudar essa situação. Então Deus nos dá a condição de enfrentarmos a situação, de vivermos essa situação, mas ele pode mudar a situação. Ele pode virar o cativeiro, ele pode reverter o quadro. Tem uma passagem muito conhecida das Escrituras, né? E Deus virou o cativeiro de Jó. O patriarca Jó, grande homem de Deus, mas que passou por um estado de calamidade. Deus reverteu a situação dele. Deus, ele muda os tempos e as horas. Então, é nessa fé que nós estamos. Enquanto estamos neste tempo, Deus nos dá sabedoria para lidarmos com este tempo, nos dá força para enfrentarmos esse tempo, mas sabemos que Deus pode virar esse cativeiro. Sabemos que Deus pode mudar os tempos e as estações, os tempos e as horas. Ele tem esse poder. E Daniel era consciente disso. E Daniel está dando testemunho aqui para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele conseguiu não só interpretar o sonho do rei, mas ele teve a revelação do sonho do rei, porque o rei sonhou e se esqueceu do sonho. E aí Daniel, pela divina revelação, ele revela o sonho e ainda dá a interpretação. E ele está dando testemunho do Deus Todo-Poderoso, do Deus que dava a ele a interpretação dos sonhos, a revelação, Deus que era na vida dele. E esse Deus, o Deus de Daniel, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está entre nós, ele está no nosso meio. E ele é capaz de mudar os tempos e as horas. É nessa fé que nós temos que estar. E temos que orar nessa fé, sabendo que o nosso Deus é capaz. Ele tem poder, ele tem toda a condição de mudar, porque tudo está nas mãos dele. A soberania pertence ao nosso Deus. Então vamos voltar aqui, ó. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Olha só, ele remove e ele estabelece. Às vezes nós estamos tão preocupados, né? Se necessário for para mudar uma condição de uma nação ou das nações, ele remove e ele estabelece. Olha só, se para mudar os tempos e as horas for necessário Deus mudar, Deus tirar pessoas de posições e colocar outras, ele vai fazer isso, porque ele é Deus. Ele controla, vamos dizer, o tabuleiro, né? Imagine um grande tabuleiro de xadrez e Deus movendo as peças. Deus, ele pode pegar uma peça que está aqui e colocar em outro lugar, né? Tudo está nas mãos dele. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do alto. Assim, o evangelista João o Batista, que batizou Jesus no Rio Jordão, ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do alto. Quando Jesus estava diante de Pilatos, o governador Pôncio Pilatos, com toda a soberba e arrogância, disse para Jesus: você não sabe que eu tenho poder de te soltar ou de te crucificar? Jesus olhou para ele e falou assim: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse conferido, se o meu Pai não tivesse te dado. Então tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Ele remove e ele estabelece. Então, se você ocupa uma posição na sociedade, uma posição na igreja, seja a posição que for, você recebeu ela do alto. É Deus. Às vezes você olha uma pessoa ali, né, que está numa posição, e a pessoa fala assim: poxa, mas por que aquela pessoa está ali? Deus, se não fosse a permissão de Deus, essa pessoa não estaria lá.
né? Às vezes é a vontade permissiva de Deus, às vezes é a vontade real. Mas se Deus achar que já deu o tempo, ou na vontade real ou na vontade permissiva, Deus remove ou Deus estabelece. Então nós temos que confiar em Deus. O seu socorro não está na carne, no sangue, não está no homem, né? Não está no presidente, no governador, no prefeito, no vereador, no deputado, no senador. Não, 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 não. A nossa fé tem que estar em Deus. Claro que Deus pode usar pessoas, inclusive as autoridades constituídas. Mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E para Ele mudar, Ele pode tudo, irmãos. Então vamos colocar a nossa vida nas mãos dEle. E Ele pode também nos remover de um lugar e também nos estabelecer em outro. Porque Ele tem esse poder de remover e de estabelecer. Então é isso que Daniel está falando para Nabucodonosor. Nabucodonosor, você está se achando aí o rei todo-poderoso, mas o todo-poderoso é um só. E esse próprio Nabucodonosor depois ele pagou um preço alto. Ele ficou 7 anos comendo grama. Literalmente, ele comeu grama. Ele ficou insano e ele ficou 7 anos. Aí depois de 7 anos que ele passou por esse processo, por esse juízo da parte de Deus, ele reconheceu que o céu reina. É o céu que reina. Então você tem que entender que o que vai acontecer na terra tem que ter autorização do céu. Até para Satanás tocar na vida de Jó, citei a história de Jó, né? Ele precisou da autorização do Senhor. Ele precisou que Deus autorizasse. Olha só, irmãos. Então, vamos dizer assim, a sala de controle do universo continua no controle de um só, do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, Ele estabelece e Ele remove. Se para mudar os tempos e as horas Ele precisar remover alguém, Ele vai remover. Se precisar estabelecer alguém, Ele vai estabelecer. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E Ele faz o que lhe apraz, o que dá prazer a Ele e o que Ele quer fazer, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele chegar agora e falar, eu vou dar um basta nesse coronavírus, nesta pandemia, Ele dá o basta. Ele tem esse poder de cessar. Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar essa situação. Ele tem esse poder. Então cabe a nós perseverarmos nele, confiarmos nele, acreditarmos nele, ficarmos firmes na fé, firmes nesta palavra. Porque Deus nos dá sabedoria para enfrentarmos esse tempo, nos dá força. Mas se Ele quiser, no momento certo, segundo o propósito dEle, Ele reverte essa situação, no estralar de dedos. Ele é Deus. Não podemos esquecer disso. Deus falou muito forte comigo. Não podemos esquecer. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua acima de tudo. Ele está acima dos principados, das potestades. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está acima de qualquer situação ou circunstância. Nós temos que crer, irmãos. Ele remove, Ele estabelece. Olha só. Louvado seja Deus. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele que dá a sabedoria. É Ele que dá o conhecimento, a ciência. A sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele pode chegar na mente de um cientista e dar a vacina do coronavírus. Ele pode fazer isso. Ele pode inspirar alguém. Ele pode dar a chave dessa situação. Isso está falando do ponto de vista humano, do lado científico, do lado natural. Sem contar que Deus ele tem o domínio sobre o mundo espiritual e o mundo físico. E Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá conhecimento. Então, vamos pedir para Deus. Deus, me dê sabedoria. Eu quero ser sábio e inteligente. Senhor, e dê sabedoria e inteligência para que pessoas possam ser usadas pelo Senhor para mudar essa situação.
Porque para mudar, ele pode remover, como eu falei, e estabelecer. E ele pode conceder sabedoria e inteligência para pessoas, para mudar os tempos e as horas, para mudar os tempos e as estações. Ele tem esse poder, irmãos. Então, se você está aflito, não deixe o inimigo afligir a tua alma. Deus, ele continua no controle. Ele continua sendo Deus. Ele vai te dar sabedoria, força. Ele vai te dar sabedoria, inteligência, conhecimento. E ele vai fazer algo tremendo. Ele muda os tempos e as horas. Vamos crer que Deus vai mudar esse tempo. Essa é a minha fé, essa é a sua fé, a nossa fé. Nós cremos na palavra. Nós cremos neste Deus. No Deus da Bíblia. Porque muitas pessoas têm uma fé, mas não é a fé no Deus da Bíblia. Nós temos que ter a fé no Deus da Bíblia, naquilo que ele diz nas Escrituras, na palavra dele. Olha só, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Então ele revela o profundo e aquilo que está escondido. Ele vai revelar. Ele vai revelar o fim dessa situação. A cura que pode estar escondida, ele revela. Ele é um Deus de sabedoria, de força, um Deus que muda tempos e horas, tempo que dá sabedoria, Deus que dá sabedoria aos sábios, que dá ciência aos inteligentes, que muda os tempos e as horas, que revela o profundo e o escondido. Ele é um Deus de revelação. Ah, não estou entendendo essa situação. Peça para Deus. Me dá entendimento, me dá revelação. E Ele mostra as coisas. Ele é um Deus de revelação. Ele é um Deus de revelação. Então olha só. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então ele conhece quem está nas trevas. Não adianta uma pessoa falar, eu estou na luz, sendo que Deus sabe que ela está nas trevas. Porque você pode, nós podemos até enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o profundo e o escondido. Ele conhece aquele que está em trevas. E com ele mora a luz. Olha só o final do versículo. Ó. E com ele mora a luz. Ele é a luz. E ele te ilumina neste momento. Ilumina a sua mente, o seu coração, para você permanecer. Se você está em trevas, vem para a luz. Esteja na luz. Esteja na presença. Ande na luz assim como ele na luz está. Porque ele mora na luz. Ele está na luz. Olha que coisa maravilhosa. E ele é a própria luz, porque Deus é luz. Nele não há trevas nenhuma. Nele não há sombra de variação. Então vamos confiar nesse Deus. Esse Deus que foi com Daniel no passado. Esse Deus que ajudou Daniel a passar por uma situação muito difícil. Aqui, Daniel, ou ele revelava o sonho do rei, ou ele morreria. Ele iria morrer se ele não revelasse esse sonho. Ele estava com o risco de perder a sua vida. Mas o Deus bendito, que deve ser louvado, que é o início da mensagem no verso 20, ó, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Ele sabia o Deus que ele cria, o Deus que o ajudou. E se você ler o livro do profeta Daniel inteiro, você vai ver Deus amparando e auxiliando. Amém? Então, creia, Deus ele é capaz de fazer grandes coisas. Nós vamos orar. Deixa o seu nome aí para oração, deixa nome de pessoas que você deseja interceder ou pedidos. Vamos orar. Vamos confiar nesse Deus que muda os tempos e as horas. Vamos pedir
para Ele essa mudança que só Ele pode nos proporcionar, que só Ele pode nos dar. Amém? Vamos unir a nossa fé em oração? Una a sua fé comigo, na fé desta palavra. Bendito seja o nome de Deus para todo sempre. Senhor, é o Senhor que dá sabedoria e força. Eu peço, nos dá sabedoria, nos dá força. Senhor, é o Senhor que muda os tempos e as horas. Muda este tempo, Senhor. Muda esta estação, Senhor. Apressa-te em nos socorrer, em nos ajudar. Porque é o Senhor que estabelece e é o Senhor que remove. Senhor, é o Senhor que dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Senhor, o Senhor revela e conhece o profundo e o escondido. O Senhor conhece quem está em trevas e contigo mora a luz. Senhor Jesus, entra com providência em cada vida, em cada causa. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo, que estão uma angústia indescritível. Mas Senhor, vem agora socorrendo, vem agora virando este cativeiro, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Muda, Senhor, transforma, abençoa, Pai. Mostra a Tua glória e o Teu poder. Brilha, Jesus, com a Tua luz, dissipando as trevas, arrancando todo o mal, repreendendo todo o mal e entregando a bênção, fazendo acontecer o milagre na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Toma posse dessa palavra, se firme nesta palavra. O Senhor vai mudar essa situação. Ele vai fazer acontecer na sua vida um milagre. Meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra. Deus vai mudar esse tempo. Deus vai mudar esse tempo. Toma posse desta palavra. Porque agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Vem, Espírito Santo. Vem socorrendo, Senhor. Oh, Senhor, precisamos de Ti. Creio, o Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. Não vai faltar sabedoria. Não vai faltar força. Não vai faltar conhecimento, inteligência. Não vai faltar poder, unção. Não vai faltar provisão na tua vida. O Senhor é teu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei com Jesus. Nada temerei, nada temerei, nada temerei com Jesus. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei com Jesus. Nada temerei, nada temerei, nada temerei com Jesus. Não temas, o Senhor é contigo. Esse vale vai passar e Ele vai te levar até os pastos verdejantes,
até o manancial das águas tranquilas. Toma posse desta palavra. Ele é capaz de mudar os tempos e as horas. Toma posse. Seja livre de todo mal, de toda angústia, de todo medo. Receba paz no teu coração. Toma posse desta bênção, em o nome de Jesus. Erga suas mãos e diga assim: obrigado, Senhor, obrigado. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Toma posse dessa palavra. Toma posse daquilo que Deus diz. Deus é fiel. Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse. Amém? Antes de nós encerrarmos, deixa eu dar um recado importante. Nós estamos mantendo a nossa comunicação ou pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Sempre que você precisar de oração, de aconselhamento, eu estou à disposição por esses dois canais de comunicação, como eu sempre tenho dito, né? E os irmãos, quando precisam, entram em contato, né? E nós estamos aqui à disposição. Quero deixar isso bem claro, né, para os irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Estamos seguindo a quarentena até o dia 31. Né? Nós estamos seguindo a direção que foi dada pelo governo. Então vamos esperar, mas sabendo que Deus pode mudar os tempos e as horas. Deus, ele é poderoso. Mas vamos permanecer na presença dele, confiando plenamente no Senhor, que é todo poderoso, que é soberano. Amém? Então vamos agradecer a Deus por esta live, por este culto. Amém? Coloque a sua mão assim, para a gente agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este culto, por esta live, pela tua presença. Senhor, eu creio que o Senhor está mudando os tempos e as horas, Pai. Eu creio nisso, Pai, que o Senhor está dando sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. O Senhor está operando de forma maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão assim, repita assim: que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Antes de encerrar, não posso esquecer, a próxima live é amanhã, live de oração e de estudo bíblico. Estamos estudando Colossenses. Não perca esta live, né? Oração e estudo bíblico. Amém? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.